Fui. Muito bem, gente. Quem daqui chegou a comprar o livro? Compramos? Leram já? Ou no processo? Ainda não? Ok, muito bem. Esse livro, ele é muito legal, entre outras coisas, porque ele consegue assimilar algum nível de profundidade interessante para a gente, ao mesmo tempo em que há também uma simplicidade grande, né? O autor nosso não está usando palavras extremamente difíceis, robustas, complicadas, mas ajudando, então, facilitando a nossa vida para a compreensão daquilo que nós conversamos, tá? Quem daqui estava semana passada e que tem condição de rapidamente dizer o que nós falamos, o que é doutrina? A senhora não falha nunca. Já, ó lá. Ó, os diáconos já estão olhando para a senhora já, ó. Esse negócio aí. Eu assisti, mas eu só consegui saber o que você falou, porque o que as pessoas falaram não foi ouvido. É o nosso problema, e inclusive a gente teve uma reunião terça-feira com os nossos professores e os novos professores que estão sendo treinados, né? E esse é um problema da gente ter aula transmitida em um espaço aberto como é o nosso aqui. E não tem muito o que fazer, não. Alguns não querem falar no microfone, a gente respeita, né? Eu cresci falando em microfone, desde criança gritando e meu pai brigando comigo, né? Depois falando alguma coisa do tipo, eu não me importo. Tem alguns irmãos que se importam, mas a gente mantém a disposição de cada um, né? Mesmo com o microfone. Então a gente tem que... Não foi. Boa. Então a gente precisa ver o que foi que aconteceu, né? Muito bem. Então, do que eu falei sobre doutrina, você lembra alguma coisa que dá para a gente definir o que é doutrina? Boa. Lourdes? Perdão, igreja. Bem lembrado. Eu lembro que a doutrina não é o que é cultura na igreja, mas sim o que está na Bíblia. Muito bem. Lourdes? Doutrina é um ensino, como o pastor fala, igreja bíblica, viva e acolhedora. Então, lá em Mateus 28 e 9, diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho, ensinar todas, aí lá no fim, ensinar todas as coisas. Então, aquilo que não é da Bíblia, para mim, não é doutrina. Doutrina tem que estar dentro da Bíblia. Aí isso é doutrina. Muito bem. Eu lembro que doutrina não é. Ela Boa. não é um conjunto de regras ou usos e costumes, né? Sim, muito bem. É isso, tudo englobado junto, né? Mas a ideia central da gente, de fato, entender foi a ideia de que doutrina não é uma simples declaração de fé qualquer, menos ainda uma regra de conduta, de costumes ou coisas assim. Doutrina é, propriamente dita, e em outras palavras, a Bíblia. O que a Bíblia revela sobre Deus, sobre a gente, sobre o próximo, sobre a vida, sobre a igreja, sobre aquilo que nós devemos ou não fazer enquanto discípulos, como nós vivemos ou não. Tudo isso se qualifica em doutrina. Em outras palavras, é uma pequena sistematização do que a Bíblia nos ensina e a gente consegue agora ver com mais facilidade para que a gente viva essa doutrina, que, aliás, como diz o nosso título do livro, não é apenas uma doutrina, mas é a sã doutrina, que é a ideia daquela que traz saúde, aquela que torna o corpo saudável, tá? Sim, Eliseu? Pastor falando assim, tá redondinho, tá legal. Mas só que não é o que a gente percebe de fato. Porque Sim. O que é bíblico está escrito lá, mas o que é interpretado do que está escrito, que muda o que é possível a gente ver doutrina de coisa que não é bíblica, Sim. mas baseada em coisa que a pessoa distorce
o raciocínio bíblico para poder... Esse é o pior problema. É. As pessoas não saem inventando coisas assim do nada, embora no final pareça isso, porque pega uma coisa que está escrita e distorce completamente. Sim. E começa a criar uma doutrina do que não é bíblico de fato, né? Metade de um versículo, né? De É, ponta e cabeça e de quando- trás para frente. Quando se preocupa em usar metade de um versículo, né? É verdade, é verdade. Isso, esse é o problema, né? Foi o que eu comentei na última aula. Quando vem versículo parte A, parte B, parte C, parte D, eu falei, meu Deus do céu, para de repartir o que é uma coisa só, né? Mas, enfim, acaba fazendo parte. Eu, uma vez, ano passado, ano retrasado, fui pregar no congresso lá na cidade de onde a senhora veio. Aí, chegou lá pra gente, eles tinham convidado um pastor que precisou fazer uma cirurgia de última hora, eles pediram uma indicação, e aí eu levei o pastor Felipe comigo, eu preguei num dia, ele pregou no outro, né? E aí, tinha lá o tema que eles deram pra gente, estava em Josué 1:9, né? Aí, o meu tema era seja, o do pastor Felipe era forte, e do outro era e corajoso. Falei, gente, não é assim que a coisa funciona, né? Vamos sistematizar o que está colocado aqui. Então, como se cada palavra fosse o inteiro, né? A coisa do todo. E realmente esse é um grande problema. E é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente tentar ir desfazendo essas coisas, inclusive, da nossa mente. Então, à medida em que nós compreendemos a doutrina, a sã doutrina, os possíveis erros, equívocos, sejam pensados ou não, né, em alguns momentos, ainda assim a gente precisa lidar com eles, e compreendendo tudo isso, a nossa proposta hoje é entender a sã doutrina voltada especificamente para a vida. E aí o nosso capítulo trata então para a vida na igreja e a vida da igreja. E como é então que essa sã doutrina se relaciona com tudo isso, tá? Se vocês chegaram a ler, diz lá o nosso autor para a gente, é interessante que ele compara, né, a ideia da doutrina como sendo um mapa que nos ajuda a nos localizar tanto de onde nós estamos, por onde nós vamos passar e para onde nós estamos indo também. Então, entendendo esses pontos, nós já falamos da doutrina, eu achei interessante esse conceito, esse ponto de partida que ele traz para nós, dizendo que um mapa não apenas nos diz aonde ir, mas também onde nós estamos. E então, Deus nos deu um mapa chamado Sã Doutrina para vivermos a vida cristã. É muito comum que a gente imagine que esse negócio de doutrina, de corpo de doutrinas no geral, de uma declaração de fé, ele seja praticamente algo a ser utilizado e não algo a ser vivido. É como se dos portões da igreja para dentro a gente tem um guia aqui para a gente de condutas, uma ferramenta que funciona dali para cá. Mas do portão da igreja para fora, a gente nem sempre se relaciona, ou, na verdade, deveríamos buscar, né? Nos relacionarmos bem com essa sã doutrina à medida do que estudamos. Mas é como se a nossa vida fosse uma coisa fora da igreja, e a gente vive ali o nosso trabalho, as nossas tarefas, estudos, família, e paga boleto, e recebe dinheiro, e procura trabalho, aquela coisa toda. E depois, em alguns outros momentos, a gente tem a nossa vida, que seria a vida cristã. E esse é um erro muito comum que acaba pegando a gente, principalmente à medida do tempo, e que nos acostuma a praticamente viver uma vida dupla. Porque quando nós pensamos em vida cristã, nós não estamos pensando em um lugar para exercermos atividades. Nós estamos pensando na nossa vida como um todo, à medida em que fomos alcançados por Cristo Jesus. Então eu não exerço vida cristã em um lugar, eu vivo vida cristã em todos os lugares. E se eu sou cristão em todo lugar, a doutrina, a sã doutrina, sempre vai me alcançar em alguma medida onde eu estiver. E eu vou me relacionar com ela. Por isso, o mapa. Quando você olha para a sua vida no geral, tudo aquilo que você está envolvido, você sabe por onde você está passando. Você sabe que o caminho, o mapa nem tanto, né? Talvez os nossos GPS modernos aí, que nos avisam quando tem
neblina, quando tem animal na via, quando tem radar, velocidade, radar de semáforo, radar disso, daquilo, né? A gente sabe alguns dos perigos que estão colocados para a gente ali. E a gente sabe que, de alguma forma, nós vamos ter que lidar com eles, né? Uma vez eu tomei uma invertida, Eliseu, do pastor Irlande, né? Que eu falei, estava conversando na roda de pastores, ele sentou assim do meu lado, a gente tomando café, e eu falando lá para os meninos, né? Eu falei, vocês repararam que o Waze está fora do ar hoje e tal, e não mostra nada, não mostra radar, velocidade, nem nada, né? Aí o pastor Irlande falou, ainda bem que estamos só entre cristãos que não ultrapassam o limite de velocidades e não precisam de aviso de radar, né? E eu, amém, pastor, glória a Deus, é isso aí, né? Já me arrependi na hora do meu pecado, mas é isso, a gente sabe que de alguma forma... Ô Gabi, pega um pouquinho de café para mim, por favor. A gente sabe que de alguma forma a gente vai precisar lidar com esses perigos. Então o mapa adianta para a gente o caminho por onde é que nós estamos passando, e essa sã doutrina é o que nos avisa e é o que nos ajuda a nos prepararmos para enfrentar esses problemas durante o caminho. Do mesmo jeito, a gente olha para o mapa do ponto de partida da onde a gente veio. E a gente veio de onde? Mauá? Eu vim de Mauá, não sei vocês, né? Aí, Maceió, coisa boa, né? Da Bahia. Aí, a gente tem aqui só em São Paulo para ter tudo isso, né? A Silvinha é daqui mesmo. Silvinha tá indo para lugar nenhum, né? É daqui, tá aqui mesmo, vai ficar por aqui. Muito bem. Do ponto de vista da nossa vida cristã, a gente começa a nossa vida, de fato, a partir do momento da nossa conversão. A gente sabe que a gente viveu uma transformação e tudo mais, e foi dali que a gente partiu, de um novo olhar para a vida alcançados pela graça de Deus. Então, da onde eu vim, por onde eu vou passando, ela vai me guiando, e eu sei, tenho segurança da onde é que eu vou chegar, porque o mapa está me adiantando, e a nossa sã doutrina já nos adianta que a gente tem um ponto de chegada, não é? Tem um destino esperando a gente lá, glória a Deus por isso. Então, a doutrina não é essa ferramenta, esse pequeno manual que aqui dentro a gente usa como ferramenta para alguma coisa, mas é esse mapa que guia toda a nossa vida para que a gente consiga viver a nossa vida cristã de fato, de forma que seja agradável a Deus, tá bom? E aí, diz então o nosso autor que a sã doutrina não é uma ideia abstrata de um ideal utópico, inclusive, mas é um guia prático e vivo para que nós possamos usar na vida. Seja como for, seja onde for, sejam os meios que a gente tiver, a sã doutrina precisa necessariamente nos acompanhar onde quer que a gente esteja. É a partir dela que a gente faz a leitura da vida, é a partir dela que a gente toma decisões, é a partir dela que a gente decide mudanças que são importantes. Tudo vem a partir daquilo que nós estamos centrados, sendo a nossa sã doutrina. Lembram-se, a gente leu semana passada esse texto, 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, né, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o conhecimento, para a repreensão, e tal. Então, essa sã doutrina, que não é uma invenção denominacional, né? A Bíblia não é uma invenção denominacional. Dizem alguns que Jesus seria batista, né? Tanto que seu primo já era, né? Ou João ou Batista, né? Mas não é uma propriedade nossa. Então, nós olhamos para a Bíblia como sendo esse guia maior sobre todas as coisas, além dessa sistematização denominacional, digamos assim, é ela que nos rege, que nos guia, tá? Por favor, Manu. A Bíblia ela é uma biblioteca completa, ela tem começo, meio e fim, resposta para todas as perguntas. Então, nós temos esse manancial que nós podemos estar usando. Aquilo que não vem da Bíblia, não aceitamos. Correto? É isso aí. Muito bem. Certo, gente? Ok? Então é isso. Doutrina é para a vida. E dos pontos que são interessantes para a gente é na maioria das vezes, essa idealização de que os princípios bíblicos, eles são meramente utópicos.
Eles são questões ideais apenas do que se coloca lá, né? E isso não é só apenas fora da fé, mas tem algumas escolas de teologia que foram fundadas ao longo do tempo que tentam, de certa forma, inclusive colocar essa ideia para a gente. Se vocês já ouviram falar em liberalismo teológico, é uma questão muito complicada que surgiu no meio da igreja e da academia teológica ao longo do tempo, tá? Hoje, se você quiser ofender qualquer pastor sério por aí, é só você chamar ele de liberal. Tudo virou liberal, né? E o liberalismo vem muito antes, né? Da Ed René pós-queda dele, né? Pré-queda ele era muito bom. O Ed René pós-queda, faz parte. Enfim, e aí essa escola do liberalismo teológico, ela basicamente tira tudo aquilo que de alguma forma é místico da Escritura. Só que se você pensa no ponto de vista místico, não de bruxos e coisas do tipo, mas daquilo que é metafísico, inexplicável, milagroso, se a gente tira tudo isso da Bíblia, o que sobra para a gente? Algumas histórias do tempo de Israel, que seriam cortadas pela metade, e pontos históricos e nada mais do que isso. Porque a Bíblia trata direto da intervenção de Deus no meio da história humana de ponta a ponta. E quando Deus intervém, a gente não tem como explicar. Como é que fez, como é que não fez, de onde veio, para onde é que vai, como é que funciona isso. Então eles olham para a Bíblia, por exemplo, e veem milagres de Jesus, e tiram qualquer forma de milagre de Jesus. É como se aquela história que é adornada, digamos assim, enfeitada por um milagre inexplicável, ele apenas quer trazer para a gente algum tipo de história bonita e alguma forma de aprendizado sobre aquilo lá. Então não é que Jesus viu um rapaz lá em volta do tanque, sem esperança, miserável da vida, e curou ele. É uma linda história que mostra que é possível nós chegarmos até pessoas que não têm esperança. E só. E acabou por aí. Jonas, então, uns caras que o Gabriel lê de vez em quando aí, que vão dizer que Jonas, inclusive, nem é uma história verídica, nem tem acontecido. Porque Jonas é um livro de uma época muito antiga, assim como Jó também, de uma época muito antiga, que alguém falou assim, precisamos ensinar o nosso clã a viver com ética. Vamos inventar uma história legal para eles? Vamos. Aí está lá essa história, que é a história do Jonas e a história do Jó. Então, por que isso? Porque olhando para esses princípios, que são de fato estabelecidos pela palavra de Deus, mas que envolvem questões inexplicáveis, metafísicas e místicas, a gente olha como sendo algo que não é possível. Se não é possível, ele é só uma utopia, um desejo bem distante. E se é um desejo bem distante, são questões até legais. Porque você pode pegar qualquer pessoa, um ateu, um satanista, um corintiano, qualquer um, você pega eles... Você pega eles, eu fiquei bem olhando se o Isaías estava aqui para levar uma bibliada. Mas você pega toda essa galera aí, ninguém vai olhar para os princípios bíblicos e vai dizer, nossa, que coisa terrível um princípio desse aqui. Esse negócio de amor ao próximo é horroroso, né? Essa coisa de compaixão, de viver juntos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que fugir. Ninguém vai falar isso. Olhar para os princípios bíblicos e achar bonitinho, você tem um monte de gente que faz. Eu sempre falo que aquilo me escandalizou tanto que eu nunca mais esqueço a menina na praia, de costas, com o resto que sobrou de um pano na fábrica lá, colocado de forma inapropriada nas suas partes íntimas, tira a foto e posta lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hashtag bom dia, hashtag praia, hashtag sextou. Achar os versículos bonitos, todo mundo vai achar bonitinho. Agora, olhar para isso apenas como não sendo algo inspirador, mas meio para a nossa vida, aí a questão muda. Então, se a Bíblia nos diz que é possível trabalhar o nosso coração para nos santificarmos, é porque é possível. Concorda comigo? Se nós somos exortados em vários momentos na Bíblia para que a gente mude a nossa vida, é porque é possível viver uma vida diferente. E não porque é só um ideal bonitinho. Então, a gente olha para a doutrina e se relaciona com a doutrina na nossa vida, entendendo que ela é o nosso norte, o nosso guia possível.
vivível, se é que existe essa palavra. Algo praticável, absolutamente praticável. E é por isso que a gente segue, tá? Senão, a gente de fato vai se perder. E aí, então, em outras palavras, a vida bem vivida precisa da direção da sã doutrina. Concordam comigo? É isso aí. Então, uma vez que essa sã doutrina, ela norteia a nossa vida enquanto indivíduos, enquanto discípulos de Jesus, a sã doutrina também existe para a vida na igreja, aquilo que a gente vive enquanto uma comunidade de Jesus aqui, tá? Então, quando a gente se torna cristãos, quando nos tornamos discípulos de Jesus, e a gente deixou isso bem claro no nosso último estudo sobre a membresia da igreja, em que é inevitável alguém que se converta precisar da igreja. Quem é convertido em Cristo Jesus precisa de uma igreja. Certo? Nós chegamos à conclusão juntos. Não dá para viver essa questão de olhar e dizer, não, o evangelho é lindo, né? Jesus é legal, mas o fã-clube dele estraga, né? Essas histórias aí de, a Bíblia é muito boa, mas eu não tenho que ir para a igreja, porque se Deus está em todos os lugares, Ele está em casa também, eu não preciso da igreja. Não existe isso. Se nós nos convertemos de fato, nós vamos entender a partir da sã doutrina que a vida em comunidade, em comunhão, ela é extremamente essencial e necessária para a gente. Então, quando a gente se converte, nos tornamos cristãos, a vida nossa como um todo deixa de ser centrada no eu e passa a ser centrada no nós. Há um autor, esqueci o nome dele, um teólogo alemão, muito bom, aquele que viveu os tempos do Hitler, que dizem, né, que matou ele, Bonhoeffer, isso. O Bonhoeffer, ele tem um livro chamado Vida em Comunhão. É um livro pequenininho, muito gostoso de ler, sensacional. Ele vai dizer que, de forma proposital, parece que Deus já nos criou sabendo que a gente nunca estaria completo sozinho. E aí ele vai trazer todos os exemplos bíblicos e trazendo para a nossa própria realidade também. Então, quando a gente nasce, nós não somos largados na vida sozinhos. Nós somos geralmente inseridos no meio de uma família. E uma família, por mais que seja só mais uma mãe, mais um pai e mãe, seja uma família pequena, ainda assim há outras pessoas vivendo ali. E quem, por qualquer desastre da vida, não tem a sua família próxima, geralmente acaba indo para um abrigo, para um orfanato, seja como for, em que ele vai ter que conviver com outras pessoas. E aí, quando a gente pensa nesse pequeno rompimento do vínculo familiar para a criação de uma nova família, a gente já está pensando naturalmente também em uma vida que é centrada pelo nós. Porque sai o homem e a mulher deixam pai e mãe, eles vão viver agora uma nova vida juntos, e ninguém casa consigo mesmo, né? Não tem como isso acontecer. Então, você vai viver a realidade do nós. Depois, se for o caso, vem filhos, vem netos, tem sobrinhos que permeiam o mesmo núcleo familiar. E aí você sai de casa e aí você vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Você vai estudar, você entra numa sala de estudo, dificilmente só vai ter você na sala. Até porque alguém vai ter que te ensinar. Então, ainda que seja você e o professor, você vai depender de ter mais uma pessoa. E aí tem colegas de classe, ou então se você não trabalha, se você não estuda, você vai trabalhar. De alguma forma, tem alguém junto com você no trabalho. Tem um chefe que você tem que prestar contas, tem colegas que estão junto com você. Ou ainda que hoje, no nosso caso, for o trabalho remoto do home office, a maioria precisa estar logado no bendito do Teams, com um monte de gente junto lá, vendo se você, ou tentando adivinhar, se você está trabalhando ou se você está deitado embaixo da coberta, só dando migué que está trabalhando lá, né? Então, é impossível a gente fugir dessa vida comunitária. É impossível a gente não viver com outras pessoas e precisando de outras pessoas. Não significa que é fácil, mas é impossível que a vida se torne esse núcleo centrado em nós mesmos. E uma vez que a gente olha para a igreja, que por essência é a comunidade dos discípulos de Jesus reunidos, a gente automaticamente precisa entender que do eu se transforma no nós. E uma vez que o nós está reunido, a sã doutrina é também aquilo que vai nortear essa vida que a gente vive juntos. Essa vida comunitária, né? Essa vida além de mim. Então, a gente precisa
a gente precisa desse nortear da sã doutrina para a vida toda no nós. Se ela faz parte da nossa vida particular, nossa com Deus e nos meios que a gente vive, ela é a direção também direta e inerrante para nós enquanto igreja juntos, tá? E aí, tem um texto que eu coloquei aqui para a gente ler. Alguém lê para a gente? Efésios 2, 17 e 22. Está aqui na tela, mas se quiser ler na sua Bíblia também, fique à vontade. Efésios 2, 17 a 22. E, vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito bem. O interessante desse texto específico que Paulo está tratando a partir dessa ideia comunitária é de que Deus estava fazendo muito mais do que a criação ou a plantação, o surgimento, como for, de uma igreja local em Éfeso. Mas o que Paulo está tratando no capítulo 2 é do movimento de Deus de criar agora para si um novo povo. Assim como a antiga aliança havia um povo específico, de uma nacionalidade, de uma linhagem, digamos assim, específica, que Deus escolheu para si mesmo, agora, na nova aliança, Deus forma um novo povo a partir daqueles que são salvos pelo sangue de Jesus. Não sendo necessariamente a mesma nacionalidade, não tendo vínculos sanguíneos, mas um novo povo alcançado pela graça. E uma vez que Deus traz para si um povo todo, nós estamos falando em mais de uma pessoa. Percebe como é além ainda de uma comunidade. Inclusive nós, enquanto igreja, somos mais do que uma galera que se junta aqui. A gente faz parte de um povo da aliança de Deus em Cristo Jesus com a gente. Amém. Graças a Deus. A irmã Socorro, a outra irmã Socorro, né? Nossa assembleiana faltou aqui para me ajudar. Então, a gente vive essa realidade de sermos um povo, e esse povo agora criado a partir da aliança da graça é um povo que está debaixo de uma mesma direção, seguindo naquele mesmo mapa, sendo guiados pela sã doutrina. Então diz aí o nosso autor que os membros ajudam o corpo a crescer, o que significa que ajudam um ao outro a crescer. Somos edificados à medida em que edificamos os outros. O crescimento cristão é um esforço em equipe. Ele faz uma comparação bem interessante sobre alguns esportes, e os americanos têm um nível assim, de esporte um pouco maior do que o nosso, né? A gente concentra no futebol, e se não der para assistir o futebol, a gente vai para o vôlei. Se não deu, a gente acaba, né? Geralmente vai fazer qualquer outra coisa. Mas ele diz sobre a prática, um comparativo grande entre a prática do surf e do futebol. E quando alguém vai surfar, ele vai sozinho, ele tem que procurar a onda sozinho. E se alguém estiver perto dele, vai atrapalhar. Ele precisa estar sozinho para conseguir fazer ali acontecer a sua intenção, pelo menos, de pegar uma onda da hora, fazer ela acontecer. Agora, se você vai para um campo de futebol sozinho, nem jogo pode ter. Que você precisa de um mínimo de 9 jogadores, senão é considerado lá como WO. E esse esforço... Oi? O mínimo 9, né? Se vai expulsando todo mundo, chegou em 8, acabou o jogo, não tem mais condição de jogar, né? Então, é um esporte que necessariamente você precisa do outro. E se você não ganhar, o outro do seu time não ganha também. É igual ontem. Entendeu?
Você sempre vai ter um Casemiro no meio da igreja, que acha que, né, não vai conseguir lá. Você sempre tem um Hendrick sentado no banco que devia estar jogando lá. Enfim, acontece. Mas para que o outro companheiro seu vença, ele só vence se você vencer, e se você só vence se ele vencer. O time só ganha se fizer gol, mas se o goleiro não tiver com a defesa em dia, o time vai fazer gol, vai tomar gol. No fim das contas, aquele mesmo clima de ontem. Tá vendo? Tudo leva pro jogo de ontem, né? Fazer o quê? Mas é essa a ideia. A divisão, digamos assim, entre o novo povo e a igreja não existe. É tudo parte do mesmo povo. O povo que caminha junto, que vive em equipe. E para que eu seja edificado, eu ajudo a edificar a vida do outro, que ajuda o outro. E a gente faz essa grande comunidade edificada juntos a partir daquilo que Deus tem para nós. A mesma questão, por exemplo, dos dons, na distribuição dos dons, e Paulo trata muito disso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e em alguns outros textos. Ele vai dizer que os dons, eles são dados pelo Espírito a quem ele bem quiser, ele é que distribui, ele é que nos dota de algum dom específico, mas esse dom só existe se for para a edificação da igreja. É por isso que eu tenho um dom, a Andresa tem outro, a Marta tem outro, a Vanessa tem outro, para que a gente junto consiga essa grande edificação, né? A visão de Paulo é essa. O edificar é um construir, tipo de um prédio. Por isso que os prédios hoje chamam edifício. É por isso que os apartamentos são caros, né? Porque é difícil fazer. Se fosse fácil, era mais barato, né? Enfim, então, esse nosso crescimento é um crescimento de esforço em equipe, sempre norteados a partir da sã doutrina, tá? Então, a vida na igreja, como parte do povo de Deus, é guiada necessariamente pela sã doutrina, e essa sã doutrina ajusta a nossa vida enquanto discípulos, mas também ajusta a nossa vida na comunidade, na própria igreja. Então, eu preciso da sã doutrina para mim, e eu preciso da sã doutrina para o nós, a minha vida e a minha vida na igreja. E, obviamente, isso leva também para a vida da igreja. Então, enquanto eu vivo particularmente inserido na igreja, há também a igreja, para ser viva, de certa forma, ela precisa também da sã doutrina, senão viram a várzea de qualquer coisa. Então, não existe a possibilidade de uma igreja ser igreja se não estiver ancorada na sã doutrina. E ponto final. Aí você me pergunta, né? Existem requisitos para que uma igreja exista? Existem. É a própria sã doutrina. Existem requisitos para que uma igreja permaneça viva, atuante, fiel? Existe. A sã doutrina. Existem requisitos para que uma igreja seja vista como uma igreja saudável, uma igreja atuante? Existe, a partir da sã doutrina. O problema é que, às vezes, nós trocamos o foco da sã doutrina por algumas coisas que são secundárias. Não é que não sejam importantes, mas é que elas são secundárias. E eu não vou falar muito sobre isso agora, porque eu vou falar sobre isso hoje à noite. Então, só um spoiler. Assim como a sã doutrina é crucial para a vida, e especificamente a vida na igreja, ela é também essencial para a vida da igreja. Como um bom mapa, acima de tudo, ela é útil, portanto, as igrejas devem utilizá-la. Eu sei que isso aqui é chovendo molhado para a gente, mas ainda assim é preciso que haja essa reflexão. Então, a minha vida pessoal, guiada pela sã doutrina. A minha vida na comunidade com os outros, guiada pela sã doutrina. E para que essa comunidade seja de fato uma comunidade fiel, o nosso guia, o nosso mapa e a nossa centralidade é também a sã doutrina. Beleza? Mais uma vez, não é porque há o comparativo na igreja e da igreja que sã doutrina se torne útil só para a igreja reunida. Mas ela começa a partir das nossas vidas. Até porque, se sã doutrina não for um norte, um guia, para a minha vida particular, não fazer diferença, não me impactar enquanto indivíduo, enquanto um discípulo de Jesus, não é porque o grupo acha que isso vai ser importante que vai me impactar também. Né? Dificilmente alguma coisa de grupo vai nos fazer ter um compromisso fiel com alguma coisa se esse compromisso não for antes
de alguma forma, uma convicção que ninguém tira de mim mesmo. Então, dificilmente, uma pressão de grupo vai atrapalhar convicções próprias, profundas. Um exemplo bobo, mas que ajuda a gente a entender. Se a gente juntar a igreja cheia de palmeirense aqui dentro, você acha que um corintiano vai deixar de ser corintiano porque ele está no meio do monte de palmeirense? Resistência, né? Tá mantendo. A mesma coisa o contrário. Uma igreja cheia de corintiano não vai tornar um palmeirense corintiano também. Garanto. Por mim eu falo, né? As minhas convicções e tal. Então, isso é tão grande e tal, que eu não sei se vocês se lembram, eu acho que foi em 2012 ou 2013. Houve uma dessas besteiras de torcida organizada aí, que fizeram uma emboscada para pegar alguns torcedores lá, e aí, eu não me lembro o time que foi que provocou, mas o outro torcedor afetado era o São Paulino. E aí eles queriam rasgar a camisa do São Paulino e fazer ele colocar uma camisa do time próprio lá. E aí, à medida em que o cara falou que não ia fazer, não ia, ele começou a apanhar da torcida organizada, e esse rapaz morreu espancado para não colocar a camisa do outro time. Põe logo, né, a camisa do outro aí, deixa quieto essa bobagem. Mas são princípios bobos, mas que quando nos pegam, você acabou com o meu exemplo agora. Mas se torna mesmo. Se torna idolatria, doença, o que quer que seja, né? Mas a ideia é só mesmo exemplificar como coisas bobas tomam o nosso coração de uma forma tão profunda que a gente carrega aquilo até as últimas consequências, né? Então, enfim. Vamos lá dividir nossa turma? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 3 grupos de 5, né? Muito bem. Então, eu preciso de 5 voluntários que venham para cá. Foi 5. Muito bem. Aqui, então, Eliseu, a Leia, Marta, eu preciso de um voluntário que venha para cá. Vem para cá, Marlon. Junta no grupo de cá. Você consegue, amor? Vir? E aí, o outro grupo aqui, então, Gabriel, Sheila, André, Ingrid e Ronaldo. Galera daqui, escolha um número, de 1 a 3. 2. Então, o que nós vamos conversar aqui e tentar chegar no ponto é garantir que essa doutrina seja um mapa para a nossa igreja. Tá? Quais são os meios, as ferramentas para que a gente não perca de vista a sã doutrina como igreja fundamentalmente, tá? Escolha um número, gente, na verdade, 1 ou 3, né? Escolham aí. 3? Então, como a sã doutrina garante uma igreja viva, tá? Então, lá vocês estão pensando no ponto na igreja, aqui da igreja, beleza? Aqui é o número 1, os últimos foram os primeiros, né? Então, como aprofundar na sã doutrina para a vida, a nossa vida enquanto discípulos, certo? A sã doutrina para nós, da igreja, na igreja. Beleza? Até 10 minutos, se não for muito ainda. Oi, príncipe. Papai?
difícil. Tudo bem?
E aí, gente? Resolvido, não? Mais tempo? Precisa? Não? Sim, mais tempo ou sim está pronto? Muito bem. Então, quem ficou com o primeiro ponto foi a turma de cá, né? Então, por favor, nos ajudem aí. Como aprofundar na sã doutrina para a vida? Todo mundo passa para o André. Bom, ali a própria pergunta ela já dá a resposta, né? Se aprofundando na palavra de Deus, né? Na leitura da Bíblia, esse é o principal, né? E a gente tem, cada um aqui falou alguns textos bíblicos, né? Que reforça isso. Mas tem lá em Deuteronômio 6, né? Que fala, né? Que meditará na palavra de Deus ao se deitar, ao se levantar, falará aos seus filhos, né, no caminhar, e terá nas ombreiras das portas, terá nas mãos, terá na testa, ou seja, é ter a palavra de Deus no dia a dia, né, pra gente. É isso aí, muito bem, muito bem. Palmas para o grupo 1. Galera do Centrão. Aliás, ponto 2 está aqui, né? Muito bem. Como garantir que a sã doutrina seja o mapa para a igreja? Por favor, Raí. Pegamos ali o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que o Senhor Jesus ele diz aos que estavam fazendo um trabalho religioso na época, e que eles estavam fazendo na contramão, né? Na contramão da vontade de Deus. Ele diz assim: examinai as Escrituras, poder ter nelas a vida eterna. É o exame das Escrituras. E isso começa pessoal, né? Você precisa ter uma vida ali, né? De estudo na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, examinando, porque você vai se encontrar com um grupo. A palavra de Deus, ela não foi feita somente para você, Ela foi de uma forma para que você pregasse, proclamasse o Evangelho. Então é a autocorreção, né? Ela inicia pessoal. Ela inicia pessoal em Cristo, dando testemunho, né, do aprendizado, tanto quanto no pessoal, mas também na comunidade, na igreja, né? Porque você pode chegar aqui amanhã e o pastor Guilherme simplesmente colocar uma doutrina que está fora da palavra. E aí, como é que nós vamos poder também chegar, né? Então nós precisamos também conhecer a palavra. Me interna e me coloca para fora na hora, em nome de Jesus. E aí, com esse relacionamento com a comunidade, sendo aberto, sempre ali, né? Vivendo esse aprendizado, é justamente para a proclamação do Evangelho, para a salvação. Aí nós terminamos aqui com Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: porque eu não me envergonho, porque Paulo ele foi, essas cartas paulinas, como Efésios, que nós lemos aqui, Coríntios, e ele foi através do Evangelho, né? Foi lá, levou a palavra de Deus para mudar, né? A vida das pessoas com a salvação, mas que elas não continuassem da forma cultural, social que eles viviam antes lá, das mesmas maneiras, né? Então a doutrina ela veio, essa doutrina justamente para mudar esse foco contaminado que eles viviam lá. Então é a proclamação do Evangelho que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois também do grego, porque a justiça de Deus, ela veio para aquele que tem fé, e o justo viverá de fé. Então a pessoa precisa estar com sua vida baseada na palavra de Deus, por tudo isso, as coisas. Muito bem, palmas para a turma. Isso aí, galera do centro.
Dando ali a nossa resposta é uma continuidade ali do que o irmão estava falando, né? Como garante, a igreja pode garantir, né? Essa doutrina garante a igreja viva. Então, é basicamente o que o irmão falou, na continuidade do aprendizado, ter o cuidado de sempre ouvir a palavra, meditar na palavra, né? Ser o crente beriano que vai ver se aquilo que ele está ouvindo vem da palavra. Depois disso, você tem que viver a palavra onde você estiver, no contexto que tiver, na circunstância que tiver, né? Ou na hora boa, na hora ruim, viver a palavra. Né? Então, a igreja, logicamente, como ele falou, é uma coisa que você aprende individual, mas você sempre vai praticar no contexto, ou trabalho, ou faculdade, ou aqui mesmo. Então, a sã doutrina vai garantir uma igreja viva quando você colocar a palavra em prática, quando você viver a palavra, né? E como a Leide também compartilhou aqui com a gente, participou, é o seguinte: quando é sã doutrina, já está falando de uma igreja saudável. E quando a igreja pratica a sã doutrina, é uma igreja saudável. Então, não é a pessoa, quando tem um estilo de vida saudável, não é qualquer gripinha que vai derrubar ele, vamos dizer assim, né? E a igreja é a mesma coisa. Quando ela se propõe a ter uma vida saudável na fé, na palavra, não é qualquer vento de doutrina que vai derrubá-la. Então, a igreja tem que ter um estilo de vida vivendo a sã doutrina. Muito e bem. baseado nisso, o irmão Eliseu vai ler o versículo. Aqui é o mesmo versículo, são os mesmos versículos que nós lemos no início do estudo. Efésios 2, eu vou pegar no 19, eu não vou ler todos os versículos, mas ele começa falando no 19 que nós somos uma família. E uma família, ela age dentro de preceitos já bem pré-definidos, a Bíblia, como foi dito, Jesus como pedra angular, no versículo 20, e fala no 21 que assim nós somos templo do Senhor. É lógico que dentro desse contexto, a igreja sã, ela vai se edificar mutuamente, mas toda essa edificação vem de Deus, porque ela está dentro do caminho. E o 22 eu vou ler. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nesse caso aqui, a gente tem o aprendizado mútuo, não é? Todos se edificando, mas tem a ação de Deus fazendo a edificação geral de uma forma correta, né? Como tem que ser. Muito bem. Palmas para o grupo do centro também. É isso aí, gente. À medida em que somos discípulos fiéis de Jesus, não tem como a gente desvincular. Então, essa doutrina, ela é para a nossa vida, ela é para a nossa vida no meio da comunidade e ela é para que a comunidade também se mantenha viva. É isso aí. Acabou também. Acabamos. Muito bem. Gente, domingo que vem, nós não temos aula de manhã, tá? Vocês se lembram por quê, não? Aniversário da nossa igreja, tá? É isso aí. Então, como os nossos professores, todos eles estarão envolvidos na nossa programação, e no sábado a gente está planejando um negócio bem diferenciado, então o domingo de manhã a gente vai preservar essa nossa galera aí, tá bom? Eu já estou orando para o dia que a gente tem que parar de fazer isso. Vocês não sabem como eu fico chateado de fazer isso, de não ter aula no domingo. Um dia nós vamos ter a programação no sábado e domingo de manhã vai ter aula e vai estar todo mundo aqui, amém? Faremos isso, né? Vamos testar, né? Nós temos mais 3 novos professores que estão passando aí pelo nosso treinamento, né, do Ministério de Ensino, para ver se eles vão mesmo, se nós vamos efetivá-los, né, como professores. Isso já vai ajudar bastante a gente e a gente volta ao nosso princípio. Se tiver 2 aqui, nós vamos ter aula do mesmo jeito. Se tiver 1, vai ter. Se só tiver o professor, dá aula online para a galera de casa, né, tá resolvido. Mas sábado que vem, domingo que vem, aniversário da nossa igreja. A gente vai mandar agora à tarde já a arte da nossa divulgação. Sei que o nosso congresso de famílias e o aniversário esse ano ficaram bem próximos, né?
mas vai valer muito a pena. Faça esse esforço para a gente celebrar juntos, né? Não é o aniversário daquela igreja, é o nosso aniversário enquanto igreja. Então, vai valer muito a pena, beleza? E aí, no outro domingo, atividades normais aí até o fim do ano, se Deus quiser. Beleza, gente? Beleza. Vamos orar